Bem, março, dia 8, Dia Internacional da Mulher. A TV comunitária, ela tem por norma, no mês de março, no Palavra Ética, entrevistar mulheres sobre os problemas que enfrentam em cada área do seu trabalho. A nossa convidada de hoje é Cristina Bove, formada em Psicologia. A Cristina nasceu no Uruguai e veio para o Brasil há mais de 40 anos. Chegando aqui, ela morou no Recife e em São Paulo. E junto aos setores mais libertários da Igreja Católica, né, aquela igreja que fez opção pelos pobres, a Igreja da Teologia da Libertação, Cristina Bove chegou já trabalhando, então, em região urbana, na ótica dos excluídos. Ela começou, então, o seu trabalho com as pessoas mais alijadas do processo de desenvolvimento do nosso país. Hoje, ela é coordenadora da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Além disso, ela faz parte do Comitê Interministerial de Monitoramento da Política para a População de Rua, me parece que ligada à Presidência da República. Cristina vai contar isso para nós direitinho. Pois é, Cristina, o sentimento que me moveu ao lembrar do seu nome para estar sendo entrevistada nesse mês de março, né, que o dia 8 é só um, mas nós temos 4 semanas, então vamos ter 4 mulheres aqui falando da perspectiva dos seus trabalhos, né? O sentimento que eu tive foi exatamente de uma pessoa que eu conheci muito de perto, quando, por exemplo, eu estava na Coordenadoria de Direitos Humanos, né? Mesmo na Câmara Municipal eu já tinha um certo contato, mas eu lembro que foi bem na Coordenadoria, e eu fui sentindo e fui entendendo, né, todo o movimento que você, o Cido, que chegou a trabalhar um tempo conosco, que era um movimento muito amadurecido, onde eu via conquistas sendo feitas e o povo, né, você vai poder falar nisso muito bem, mas o povo da rua com quem vocês começaram a trabalhar foram conquistando determinados patamares e onde vocês podiam usufruir dos bens que eram conquistados. Eu lembro bem quando vocês me convidaram para a Assembleia, lá já Asmari formada, né, onde o pessoal ia receber o 13º. E foi aí que eu vi, né, que tinha toda aquela organização. Durante o ano, o trabalho que os catadores faziam era dividido em 3 partes. O seu salário, me parece que outro para investir, né, na própria Asmari, e depois o outro que retornaria a eles na forma de 13º. Eu achei fantástica essa história. Eu vi trabalhador lá, há 20 anos atrás, receber 1.400 de 13º, né? Então, eu queria que você contasse essa história para nós. Como é que começou? Como é que foi essa história de quando vocês chegaram perto daquelas pessoas bem abandonadas, que se enterravam nas drogas, na bebida, e aí como é que foi? Quem que deu a luz? Quem que falou primeiro? E como é que foi todo esse sentimento de vocês através desse percurso? Bom, Caiafa, a gente agradece, né, poder estar conversando com você nesse momento, né, nesse mês especial das mulheres, né, que eu acho que a gente traz o resgate, né, de todas essas histórias dessas mulheres guerreiras da rua, né, e que criavam e que criam seus filhos, que criaram hoje já netos, né, e que enfrentaram, né, muitas situações de exclusão e que lutaram, e que luta ainda, né, por cidadania e por vida para todos. Então, eu acho que a gente hoje vai ser um pouco porta-voz de tantas vidas, né, de tantas Marias, de tantas mulheres, né, que lutam ainda hoje por isso, né, por essa sua cidadania. E, na verdade, a gente resgatando um pouco essa história, a gente lembra dos primeiros tempos,
quando havia na rua verdadeiros clãs familiares, né? E que eram essas mulheres realmente que elas organizavam muitas pessoas ao redor delas, mas eles tinham uma identidade comum, que era a questão do trabalho. Então a gente, que era o trabalho que era na catação de material recicláveis. E a gente observando e conversando com esses grupos, a gente via que as mulheres estavam espalhadas em vários cantos da cidade e agrupavam de 30 a 40 pessoas em torno delas e em torno do trabalho. E a gente já trazia uma história também de início de organização, né, em São Paulo, e a gente buscou começar a escutar essas vozes, né, que estavam ali e o desejo que elas tinham, né. Na verdade, havia muita fragilidade, como existe ainda hoje nas ruas das cidades, né, muita fragmentação, muita vulnerabilidade, muitas vidas, né, com histórias difíceis e sofridas, mas também um desejo, uma resistência, uma luta. E elas trabalhavam, reuniam as pessoas em torno de si e vendiam aquele material, né? Na verdade era muito no sistema de escravidão até, né? Porque vendiam muitas vezes a troco até de pinga ou a troco de, né, de pouco dinheiro, né? Nunca era reconhecido o trabalho. Eu acho que o grande... Eu queria só chamar uma atenção para uma coisa que você falou, que até para mim, que fiquei tanto perto de vocês, é novidade. As pessoas se agrupavam em torno das mulheres. Se agrupavam em torno das mulheres. A mulher que era o esteio. Então a gente pode lembrar da Maria Braz, a gente pode lembrar da Dona Teresa, a gente pode lembrar da Loira, a Dona Geralda. Então eram várias mulheres que se agrupavam, que em torno delas agrupavam, né, os catadores de material reciclável. Eu acho que é por isso que quando a gente começa hoje, no mês de março, a gente tem que reconhecer essa história delas, né? Pois é, eu estou achando tão interessante, porque o que eu pensei foi em chamar a Cristina para contar a trajetória. Era mais, como é que eu vou falar? Era mais mesmo a sua história. E de repente eu estou percebendo que na história da população de rua, a mulher teve um papel fundamental. Teve um papel fundamental e ainda hoje a gente percebe que nas associações de catadores e de catadoras, né, a grande maioria são mulheres. E que, inclusive, as mulheres catadoras estão se organizando dentro do próprio movimento, né, como mulheres reivindicando e buscando, né, também os seus direitos dentro do movimento, né? Eu acho que é algo que é, né, histórico e a gente tem que ir lembrando. Então, na verdade, a gente não pode deixar, porque a minha vida e a vida de toda a equipe que estava se deu muito junto com esse povo, né? Então a gente não pode distinguir. Claro que cada um de nós teve sua história, mas foi uma luta comum, né? Que as mulheres aguerridas, né, também começaram a perceber que podiam dar outros passos, porque elas queriam outra vida para os filhos delas. Elas queriam também oferecer algo diferente para os filhos. Tanto é que hoje a gente percebe, tem muitos filhos delas que cresceram, que estão trabalhando, que estudaram, enfim, né? A gente hoje reconhece a história desses filhos e hoje os netos, né? Que a turma já toda evoluiu de uma outra forma, né? Mas naquele momento eram vidas que estavam fragilizadas, buscando mais vida, buscando um processo, né? Um processo de cidadania, de dignidade. E dentro dos catadores de material reciclável, a gente foi descobrindo elas e foi descobrindo também as demandas que eles traziam, né? Porque e o interessante foi que a gente foi trabalhando muito a questão da identidade. Eles se reuniam em torno das mulheres, mas também em torno do trabalho. Né? A catação de material reciclável perpassava o cotidiano da vida deles. Eles levantavam, dormiam, acordavam, passavam o dia, a noite, sempre em torno do trabalho. Então a gente não podia negar de que o trabalho era a referência da vida deles. E isso que a gente tinha que fortalecer, eles como trabalhadores, né? E ao mesmo tempo a gente foi incorporando e foi percebendo, isso passaram anos, né, nesse processo, mas foram se incorporando então esses componentes social, né, da medida que eram grupos que podiam, né, superar essa situação e melhorar na medida que foram se organizando. Também a questão ecológica, ambiental, na medida que eles trabalhavam com os materiais recicláveis, que isso, né, a gente sabe que faz
tem todo um componente, né, de cuidado diferente com o meio ambiente, que nos ensina a questão do consumo, a questão da reutilização, da reciclagem. Então, e também um componente econômico, porque eles ganhavam a vida com isso. Né? Eles não podiam deixar, eles ganhavam, eles tinham dinheiro, só que a dificuldade era ou porque não tinham casa estabelecida, ou porque se eles tinham casa, eles não podiam deixar aquele material no meio das ruas. Então, reunindo esses três componentes, a gente foi trazendo as bases, pode-se dizer, para poder fazer um processo, né, ajudar eles nesse processo de organização e de luta, né, por direitos. Né? E nesse primeiro momento, como que a sociedade e as instituições reagiram? Como é que era exatamente trabalhar essas questões, como a identidade, a tentativa de organização e mostrar que essas pessoas eram pessoas que tinham que ser reconhecidas como tal? Vocês tiveram muito enfrentamento. Tivemos. E no início, na verdade, o dia que a gente se colocou ao lado do povo, realmente saiu nas ruas, foi depois que teve uma operação, não sei se você lembra, ao lado do Rio Arrudas, né, onde os locais onde eles moravam, tinha mais de 70, 80 locais de moradia e de trabalho, foram destruídos numa madrugada. Né, foram destruídos e levaram embora todos os pertences que as pessoas tinham. Então, foi a partir dali que a gente... E também se passava uma ideia para a sociedade de que eram vagabundos, de que não trabalhavam. Era um preconceito realmente muito forte em torno deles. E aí, eu acho que a nossa participação nesse processo foi dar voz a esse povo que não tinha voz. Né, e que não era escutado. Então, a possibilidade deles poderem estar falando realmente de sua história, do seu trabalho, da sua vida, dos seus sonhos, das suas perspectivas. E isso foi também, né, uma forma de ir mudando, né, esse conceito, essa cultura, esse preconceito, né, de discriminação que existe na sociedade. E ao mesmo tempo... Pode falar. Não, e ao mesmo tempo foi a luta por políticas públicas, porque a gente sabe também que isso não se garantia se ela não se tornasse um programa, né, algo que a prefeitura também, que fosse ancorado pelo poder público. Então, também essa questão da visibilidade social e da organização foi fortalecendo, né, essa incorporação, né, ao reconhecimento do poder público por parte dessa categoria. Pois é, uma coisa que eu queria te perguntar, quase afirmando, você sempre teve um apoio muito decidido da arquidiocese. Sim? Teve um apoio, não podemos negar, e até, né, primeiro foi no tempo de Dom Serafim, a gente tem que reconhecer, né, que todo esse processo que a gente fez foi ancorado, né, porque Dom Serafim acreditou e ele ficava admirado, eu lembro, quando ele, né, de todo esse processo que ia se fazendo de organização. E ele passou a gostar e a querer muito bem, né, os catadores começaram a se aproximar dele e criaram laços realmente. E esse processo continuou, também continua até hoje, né, junto com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? A gente tem esse amparo, né, e tem essa discussão permanente, e a gente sabe que os catadores hoje, eles estão, né, no coração dessa cidade, no coração da arquidiocese. É verdade. Agora, dentro dessa mesma linha, você começou a tocar no apoio da prefeitura. Como é que foi? Foi muito tranquilo ou teve embates também? No início teve muitos embates, né? A gente conseguiu, porque, né, na verdade, essa discussão é difícil. A gente querer que a população, que seja uma população que é excluída, que realmente é vista com maus, né, mal pela sociedade, ela seja incorporada e reconhecida como política pública. Né? Isso de imediato. Isso foi um processo, mas acho que eles foram incorporados, na verdade, quando teve a Frente BH Popular, que realmente reconheceu os catadores como trabalhadores da limpeza urbana.
A Frente BH Popular foi no governo do Patrus. Foi no governo do Patrus e teve uma pessoa que chama Eliana Kátia, que era superintendência de limpeza urbana e que ela realmente era uma ambientalista, né, que assumiu, né, esse processo e apoiou e ajudou, né, nessa incorporação desses três elementos, esses três componentes, né, entendendo que o componente social era fundamental e eram trabalhadores que tinham que ser fortalecidos, né, no seu trabalho. Pois é, eu tenho a impressão, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, depois nós vamos continuar conversando, mas eu tenho a impressão que foi nessa mesma época que foi criada dentro da prefeitura a Coordenadoria de Direitos Humanos, que a dona Helena foi a primeira coordenadora e depois eu tive a honra de substituí-la, né? Foi nesse período. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e dentro de um instantinho nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Bem, nós hoje estamos conversando com a Cristina Bove, que tem formação em psicologia. Ela nasceu no Uruguai, mas veio há muito tempo para o Brasil, há mais de 40 anos. Morou em Recife, São Paulo, sempre mexendo com a população excluída, né? E há bastante tempo ela está em Belo Horizonte e conseguiu organizar esse movimento da população de rua. E hoje, formando a ASMARE, né, uma associação muito importante, uma referência aí dos movimentos populares. Então, Cristina, eu queria saber o seguinte, acho que você podia falar um pouquinho da ASMARE como um estágio interessante que o movimento chegou, e em seguida eu queria que você me contasse quais são os grandes desafios que vocês estão enfrentando hoje. Não, eu queria também acrescentar, Caiafa, que na verdade foi um processo que foi de muita gente, não foi só de Cristina, sim, pessoalmente, claro, que começou, claro. Mas a gente foi um grupo de pessoas que acreditaram nessa proposta, né, e se investiu para que realmente os catadores tivessem esse processo, né, de conquista da cidadania, né, só para que não fique também voltado só, né, não foi uma pessoa que fez, né, mas é um grupo que eu acho que também é importante a gente reconhecer as equipes, né, quando eu acho que mais de uma pessoa se junta com a mesma... o fato de você citar a Eliana Kátia, ou citar a Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania, exatamente. É lógico que toda foi todo um contexto e muitas pessoas, né, que contribuíram nesse processo, né? Pois é. Eu lembro, assim, só para a gente fazer justiça aqui também, do pessoal dos polos reprodutores do Polo Reprodutor de Cidadania, da Miraci, o Menelique, né? Que trabalhamos muita gente mesmo. Muita gente. A universidade foi o apoio da prefeitura, que era fundamental, e o povo ligado à igreja, que também era, né? Foi realmente um processo de articulação muito bonito que se estabeleceu, né? Que eu acho que fez essa diferença. Os resultados conseguiu, né? Então, vamos lá. Pois é, você está perguntando um pouco dos desafios. Da ASMARE, o que aconteceu com a ASMARE? A ASMARE nasceu como associação? Na verdade, a ASMARE nasceu como associação e a partir de 2010, começou também, na verdade, começou a multiplicar, disseminar essa experiência para outros locais aqui de Minas Gerais. Né? E também a gente começou a congregar e perceber de que os catadores tinham que ter uma força maior, uma força entre eles se reunirem, se encontrarem, e a gente foi distinguindo e encontrando outras experiências que havia, assim como em São Paulo, que a gente já tinha contato, em Porto Alegre e em outras cidades. Bom, se estabeleceu um processo junto com catadores de organização nacional, e em 2010,
desculpa, em 2001, se fez foi o primeiro congresso dos catadores de material reciclável, onde eles se organizaram como movimento nacional. Né? Eu acho que isso realmente fez dar um salto, né, de qualidade, porque hoje eles são novos atores sociais, trabalhadores que estão ali lutando pelos seus direitos e conquistando muitas coisas, não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil. Né? Existe um comitê também interministerial que o pessoal participa e que hoje eles estão muito voltados para questões, né, da garantia da coleta seletiva, né, que permaneça com os catadores. Esse é um desafio, né, que, embora houve algumas conquistas a nível nacional, em termos de leis, né, por exemplo, a lei do saneamento, a lei de resíduos sólidos, que contempla a inclusão dos catadores na coleta, a gente tem que fazer que aconteça isso nos municípios, né? E aí vem os desafios, porque muitas vezes isso aí, esse projeto, esse processo de implementação do trabalho dos catadores nos programas de política pública nos municípios é mais difícil. Então, é um dos desafios aqui de Belo Horizonte também. Tem várias organizações, já não é somente as MARE, tem várias organizações também que surgiram, não sei se são mais 7 ou 8 associações, e que hoje elas estão, inclusive, reivindicando junto à prefeitura o estabelecimento de um grupo, de um GT específico para trabalhar com as questões da coleta seletiva, né? Porque nem sempre as propostas que vêm da Superintendência de Limpeza Urbana, etc., contemplam, né, os desejos e as inquietudes, né, que os catadores têm. Né? Ao mesmo tempo, essa busca a nível nacional deles serem reconhecidos como trabalhadores da limpeza urbana e serem pagos por isso. Então, há uma reivindicação atualmente no sentido dos catadores estão pleiteando junto à prefeitura, está até aguardando o retorno para realmente montar um GT específico que se discuta os problemas dos catadores com as implantações da coleta seletiva. Porque nesse processo de desenvolvimento econômico, realmente há muitos interesses em cima sobre as questões dos recicláveis e é uma disputa de mercado. Né? E aí não vai se colocar os catadores nessa disputa, mas eles têm que ter a parte que lhes cabe, como sempre eles trabalharam nisso. E como, na verdade, eles têm a tecnologia e eles sabem fazer. Né? Até porque eles transformaram o lixo em luxo. Exatamente. Né? Quantas vezes eles usavam essa imagem para mostrar o trabalho. E realmente essa tecnologia a gente sabe que eles sabem e são eles, né, que sabem fazer e que até com custo menor e tudo. Então a gente está nessa expectativa de realmente poder criar ainda nesse mês de março esse GT para que os catadores, né, e tantos catadores que estão nas ruas, e também outros até desempregados que também estão trabalhando hoje na reciclagem, né, possam ter o seu trabalho garantido, né? Garantido com dignidade, com qualidade, porque eu acho que hoje eles merecem e eles precisam disso. Pois é, então vamos ver agora os outros desafios que estão colocados aí do povo, da rua. E também eu queria que você não esquecesse de falar sobre o Centro de Defesa. Na verdade, a gente tem que entender que dentro da população de rua, um dos segmentos, um dos grupos que existe são os catadores, mas que na rua há uma heterogeneidade muito grande, que tem outras pessoas que são moradoras de rua ou com trajetória de rua, que também estão lá, que não estão vinculados diretamente à questão do trabalho, mas que também eles demandam políticas, né, de atendimento e de cuidado especial. Né? Hoje existe um comitê já instalado e reconhecido com decreto, né, pela prefeitura, onde ele se reúne mensalmente, né, com uma representação do governo, né, do poder público, com ONGs, e tem 6 moradores de rua participando, né, desse processo para discutir a implementação de políticas voltadas aqui para a rua, porque a gente tem que entender que é importante a gente colocar
discutir a questão da habitação, a questão do trabalho, porque sem moradia, sem trabalho, a população de rua não consegue superar a situação. Então, nós temos que ter investimento nisso e discutir muito. E, enfim, houve uma proposta para o poder público, estão discutindo, amanhã é dia que eles têm reunião, e que a gente espera que este ano novas perspectivas cheguem e se abram, porque tem que ter investimento. Né? Não adianta, que tem que ter investimento, tem que ter orçamento, claro, né, para poder implementar. E quando você pergunta do Centro Nacional de Defesa, na verdade, esse Centro Nacional faz parte da Política Nacional de Direitos Humanos, da população de rua, e é um dos itens, né, a implementação do centro, porque era uma demanda que a população de rua tinha, no sentido Qual que é o nome e a sigla? CNDDH, Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Aí vem dos catadores e da população de rua. Né? A gente coloca os dois públicos, as especificações, mas o Centro Nacional de Defesa dos Direitos. E, na verdade, ele está dentro do decreto nacional, da Política Nacional da População de Rua, e foi uma parceria estabelecida no ano passado entre a Secretaria Nacional da Presidência da República de Direitos Humanos, com o Ministério Público de Minas Gerais e com a CNBB. Então, se estabeleceu essa parceria e pode-se montar o Fórum Nacional da População de Rua, que existe um fórum que discute. Escolheram Belo Horizonte por ser um local, né, onde tinha já umas parcerias estabelecidas e que poderia alavancar, né, a implantação desse centro. Atualmente, o centro está trabalhando já em outras 8 cidades do país. Né? Agora, no final do mês, todo mundo se reúne aqui, são mais de 30 pessoas que estão trabalhando, né? Onde tem a contratação de moradores de rua ou pessoas com trajetória de rua e de catadores, né? E técnicos, advogados, educadores sociais, para poder trabalhar essa questão do direito de ir e vir. Você tem visto, deve ter visto, né, passou no Fantástico agora essa semana, a questão da morte, né, do morador de rua, e infelizmente a gente tem presenciado e tem visto muitas mortes, muita violência contra essa população. Então é na perspectiva não só de garantir o direito, mas também dar visibilidade a essas questões para que realmente a gente possa implementar outro tipo de cultura com a população, né? Que se reconhece a população de rua como pessoas com dignidade, com sonhos, com desejos, com expectativas. Né? Pois é, Cristina, nós estamos quase chegando ao final, né? E eu acho que... Não, eu queria que você ainda falasse um pouco da relação dos movimentos que você participa, né, com os movimentos sociais da cidade de Belo Horizonte. Como é que anda isso? Bom, na verdade, existem vários movimentos aqui. Atualmente, acho que eles estão se reunindo mais em torno até das discussões dos grandes eventos, né, como a Copa. E eu acho que é uma das coisas que são os desafios grandes. A gente participou também junto com o pessoal por causa de ocupações que a população de rua fez, né, e que hoje estão lutando, né, pelo direito à questão da moradia. Né, atualmente tem várias propostas, né, e acho que a gente tem que... Eu entendo que é assim, que tem que somar força sempre, né? Que o movimento social não é algo fragmentado, nem porque sempre a gente está participando cotidianamente em tudo, que é impossível, mas a gente admira, percebe e está junto, né, nessa busca pelos direitos, nem pelo reconhecimento. Né? As pessoas, em geral, estão precisando, né, de políticas, estão precisando de aproximação, estão precisando de moradia, estão precisando de trabalho. Há uma busca e tem que se dar essa resposta. É verdade. Né? Tem que se dar essa resposta. As pessoas precisam, né, ter uma estabilidade para poder morar. Ninguém pode viver hoje se não tem um mínimo de estabilidade. Como que vive hoje? Pensa no dia de amanhã se você não tem um mínimo de estabilidade, se você sabe que vai acordar naquele local. Então, para a gente querer cidadania, para a gente querer dignidade para as pessoas, nós temos que dar essa estabilidade. É verdade.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Né? Eu fico até chateada, porque eu acho que ainda tinha bastante coisa para a gente conversar, mas também essa aí é a razão para nós te chamarmos aqui outras vezes. Né? E eu quero agradecer muito a Cristina Bove, que é psicóloga, né? Nasceu no Uruguai, veio para o Brasil, há mais de 40 anos prestando serviços aqui no nosso país. E queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. E durante o mês de março, nós vamos estar entrevistando outras mulheres que são referência na área de trabalho pelos quais elas optaram. Então, não vamos esquecer, durante o mês de março todo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher.